Shalom de Yahushua a todos os meus amados irmãos. No meu último vídeo, quando eu disse que Ismael nasceu, Yahu já estava começando a me tirar do sistema. Assim como não havia nada de errado com o falar de Yahu a Abraão, também comigo foi igual. Não havia nada de errado com o seu falar, porque ele não me mandou abrir nenhum ministério. A única coisa que me falou foi para que eu me dedicasse à oração, o que eu entendi como jejuns em dias alternados, até às 12 horas. E esses dias de consagração também foram semelhantes àquele período inexplicável do início da minha caminhada com Yahushua. No entanto, aquela reunião simples que começou em minha casa foi recebendo influências externas e aos poucos foi ganhando corpo de uma denominação que no meu último vídeo eu chamei de Ismael. Por alguns anos eu tinha o costume de começar o ano em oração. Então sempre no primeiro dia do ano eu subia ao monte e dedicava-me algumas horas ou o dia todo em oração. Sei que em parte lutei contra a realidade, como se ela fosse pesada demais para ser admitida. Eu sabia em meu espírito que o povo de Yahu na terra precisava passar por profundas mudanças. Mas na hora da prática, eu me portava como se eles estivessem certos e eu errado. Sim, porque tantos grupos estão conseguindo fazer a obra com plenitude, com grande êxito, porque nada dá certo em nosso meio se a dedicação à palavra e aos irmãos não estão sendo suficientes. Então resolvi orar com mais intensidade. Em 1º de janeiro do ano de 2014, novamente comecei o ano orando. Depois continuei por um período de 80 dias, sendo 40 dias de oração, porque eram dias alternados. Fui orando e fazendo planos, porque embora soubesse que o reino é muito superior a isso, parece que minha pequena denominação era o único chão que eu conseguia pisar. Embora buscasse o melhor, na prática eu só sabia fazer como Lutero e os demais, melhorar a denominação que recebemos como herança, fazer novos projetos. Isso foi como jogar um pouco de água em terra seca, sonhando ver aquele lugar verde e florido. E ali estava mais uma vez o menino, vindo com o seu caderninho de planos. Desta vez, até um pouco mais ambicioso, porque não se restringia apenas à sua denominação local, mas sim percorrer as cidades de Minas Gerais com a palavra de salvação seguida de um pastoreio eficaz. Você conhece aquela história? Aqui tudo é fresquinho porque vende muito, e aqui vende muito porque tudo é fresquinho. No meu caso era o contrário. Não temos dinheiro porque somos poucos. E não avançamos para sermos muitos, porque não temos dinheiro para arcar com os custos. Então, lá vem o menino sonhador. É certo que é normal chegar numa cidade, ganhar uma alma e cuidar dessa vida. E depois disso, ela mesma começará a dar frutos. Mas nesse ponto, eu já estava escolado da dura realidade da concorrência. Então eu pensei, vou primeiro distribuir alguns folhetos
com o meu projeto e convidar pessoas para se reunir em um determinado lugar da cidade. A minha intenção era começar uma célula na casa de alguém e depois disso deixaria Ial nos guiar com a sua simplicidade, com o seu poder. No entanto, começando pelas cidades bem próximas, cheguei a ir em 3 delas e não compareceu uma só pessoa. Nisto entendi que o projeto era meu e não de Ial. Assumi o prejuízo, aceitei a frustração e continuei o ano. O tempo passou e novamente estava próximo o novo ano. Até parece que o novo ano é um novo dia. Pensei em fazer diferente. Estava meio que revoltado. Não com Ial, é claro, mas com tudo que estava vivendo. Se da outra vez fui pela manhã, agora vou no pôr do sol. Antes comecei no primeiro dia do ano. Agora vou em dezembro mesmo. E aí passou dezembro e nada. Passou o primeiro dia do ano, nada. Porém, no dia 2 de janeiro, foi difícil descer daquele lugar. Já estava escuro, eu sabia que precisava voltar, mas o poder e a presença de Ial era muito grande. Era como um grande imã, prendendo não os meus pés, mas o meu coração ali. Nessa hora, o menino soltou o caderninho de planos e só sabia chorar. Foi alegria demais para um frágil vaso de barro. Naquela noite, Ial disse que eu estava caminhando um degrau abaixo da minha fé. Sim, o meu entendimento era um e a minha prática era outra, abaixo do meu entendimento. Ele me falou apenas 2 coisas. Sabe por que os impérios religiosos estão de pé? Por causa do imposto chamado dízimos e ofertas. Se isso lhe for tirado deles, o império deles cairá. Você nunca aceitou registrar o seu ministério em cartório porque entendia que a igreja é um organismo vivo e não uma organização. Mas mesmo assim, você lidera um grupo organizado. Agora você vai extinguir o ministério e abolir a cobrança de dízimos. Então, numa reunião da igreja, nos demos as mãos, oramos juntos e extinguimos no mundo espiritual qualquer vínculo sobre a existência de mais uma denominação na terra. Extinguimos a denominação ali de mãos dadas em oração. Também nesta mesma hora abolimos a cobrança de dízimos, mas como eu falei que a voz lá de fora é a que prevalece, alguns ainda continuaram chamando o dízimo de oferta e nos entregando. Mas essa história ainda não acabou. A melhor parte eu vou contar no próximo vídeo. Um forte abraço, até breve.